Não, tá bom. Por que duvidamos? O nosso texto está em Mateus capítulo 14, versículos 28 ao 31. Em países do Ocidente, nunca se falou tanto sobre o nome de Jesus, sobre o Evangelho. Nunca tivemos tantos programas de televisão e de rádio, nunca usamos tanto a mídia como nestes últimos tempos. Mas o que acontece? Por que o nosso povo sofre com tanta dúvida? Em Mateus capítulo 14, eu já coloquei aqui o meu texto no meu papel, porque eu sabia que isso ia ser pequenininho. Então Pedro disse, verso 28, então Pedro disse, repare, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Simplesmente isso. Jesus não fez nenhum carnaval, não berrou, não fez nenhuma gritaria, não ficou pulando, não mandou Pedro pular, simplesmente disse, venha. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Agora repare nesta conjunção. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Nós vamos meditar nesse texto. Talvez domingo que vem, sem ninguém me entregar para o meu médico. Ele não pode saber que eu estou aqui. Só Jesus e os céus e vocês é que sabem. Eu continuo a falar sobre o mesmo texto. Porque esse texto nos mostra que nós duvidamos por duas razões. Por questões temporais ou materiais e por questões espirituais. Nesta noite eu vou falar sobre as questões temporais. E eu estudei bastante. Apesar de algumas dores, e socorrido pela minha esposa, consegui meditar bastante na palavra de Deus. A primeira coisa, a primeira verdade que nós temos que guardar é que a dúvida é a sombra constante da fé. É impossível a pessoa dizer
que têm fé sem ter dúvida. Você limpa a sua casa, tira o pó, a poeira. Quando é daqui um dia e meio, o que você encontra lá? Poeira. Ela insiste em voltar. Ou não é verdade? Você diz assim, mas eu moro num prédio, no 12º andar, no 11º andar. Mas a poeira está lá. Ou não é verdade? Você olha o limpador, ou melhor, você olha o para-brisa do seu carro. Você lava o seu carro. No outro dia, o que está em cima dele? O pó. Você gastou um dinheiro para limpar seu carro e no outro dia lá está o pó. E o que é esse pó? Por que esse pó não sai de lá? Porque ele volta. Parece que é justamente para você trabalhar contra ele. Então o pó é um sinal de que você precisa limpar sua casa. Toda vez que você passa o dedo no móvel e forma aquele risco, você já sabe que tem que pegar um pano úmido e depois aquele produto cheirosinho, passar lustramóveis e passar em toda a sua casa. Você lava o seu carro, o pó cobre de novo, dizendo, lave-me. Então o que nós aprendemos aí? Você sente alguma dúvida? Então está na hora de crescer na fé. Na verdade, quando as dúvidas chegam em nossas vidas, ela é como o pó que chega à nossa casa. Você trabalha na sua casa, você deixa limpinha, você luta. Você limpa o seu carro, mas o pó volta. Mas quando você então enfrenta dúvida, significa que você vai ter que lutar contra ela. Mas você não pode lutar contra a dúvida sem procurar crescer na fé. Em segundo lugar, eu quero destacar uma outra verdade. A fé pequena gera o quê? A dúvida. O medo virá logo a seguir. O medo, então, é o filhote da dúvida. Se você está andando com o Senhor e duvida, logo você se sente inseguro. Você começa a sentir dúvidas, insegurança e logo em seguida o medo. Quando a fé da gente parece ser forte e começamos a experimentar algo novo da parte de Deus, parece que este é um momento propício para a dúvida aparecer. Repare bem, você começa a experimentar um novo momento com Deus, e não demora muito, e você começa a entrar em dilemas, você começa a questionar sua vida, questionar situações, e isso tudo é natural. A fé, ela é um presente de Deus, ela não é fabricação nossa. Como muitos líderes tentam ensinar por aí, tentando fazer com que você force alguma atitude mental que diz que você pode ter fé, creia agora. Você não consegue crer se você não conhece a palavra de Deus. Você não conseguirá acreditar se você não lê a Bíblia todos os dias. É impossível. Nós estamos ouvindo pessoas com bocas cheias de veludo. Ou então suas palavras são psicoterápicas. Elas apenas massageiam e dão às pessoas o que elas gostam de ouvir e querem ouvir. Mas eu não farei isto. Pelo bem do próprio Evangelho e para a glória de Cristo Jesus. Também não irei discutir com ninguém. Cada um é senhor do seu nariz.
Se você tem o seu conceito, você pode continuar com ele. Mas espero que você esteja certo, porque senão você vai se dar mal no final. Uma fé pequena, ela gera sempre insegurança. E frequentemente, nós ficaremos sujeitos a duvidar. Se a nossa fé não está em pleno crescimento, se nós não estamos dentro de um processo de crescimento, nós vamos ficar duvidando e levando as coisas de Deus em banho-maria. Entretanto, aqueles que possuem uma fé forte também experimentam o medo sobre a sua confiança. Não há ninguém que escape da dúvida. Não há ninguém que escape da insegurança. Permita-me dar a vocês um exemplo. Josué, Deus conduziu aquele povo até a terra prometida. Fez com que ele, o povo, cruzasse o rio Jordão numa época de cheia. E então Josué, amedrontado com aquelas grandes muralhas de Jericó, como é que nós vamos invadir isso daí? Até que o anjo do Senhor, que era Jesus no Velho Testamento, aparece a ele e disse: simples, Josué, vocês, durante uma semana, darão uma volta pela cidade. No 7º dia, vocês darão 7 voltas. E depois da última volta, vocês vão tocar as trombetas. E o povo vai gritar. E deixe o resto comigo. Imagine, isso é tática de batalha. Mas ele recebeu a palavra de Deus e confiou. Ele aceitou a palavra de Deus. E no 7º dia, quando eles deram a 7ª volta e tocaram as trombetas, e o povo começou a gritar, aquelas muralhas enormes sacudiram. Algumas pessoas dizem, não houve um terremoto. Mentira. Porque as muralhas de Jericó, elas não caíram de modo desordeiro. Elas caíram de dentro para fora. É como uma flor que desabrocha. Uma força poderosa entrou dentro daquela cidade e fez com que aquelas muralhas se abrissem. E o primeiro grande inimigo do povo de Deus fosse derrotado naquele dia. E incrível, só ficou em pé a parte da muralha onde morava uma prostituta chamada Raabe, que pela razão de ter ajudado os espias israelitas, deixou pendurado uma corda vermelha. E Deus protegeu a sua casa e a sua família. Por que não lembrar de Jacó? Que quando estava voltando para as terras de seu pai, Isaac, temeu se encontrar com seu irmão Esaú, o qual ele havia enganado e roubado o quê? A sua primogenitura. Ele disse, Esaú vai me matar. Mas lá no vale do rio Jaboque, o anjo do Senhor aparece a ele. E ele se atraca com o anjo do Senhor. E disse, eu não te solto enquanto não me abençoares. E durante a noite toda ele lutou com o anjo, que é Jesus. E Jesus o deixou. E então diz o texto, já está amanhecendo e eu vou embora, Jacó. Mas vou deixar uma marca em você. E feriu Jacó na coxa, de modo que ele mancou pelo resto de sua vida. Porém, por outro lado, o Senhor trocou o seu nome
disse: você não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque você lutou com o Senhor como se fosse um príncipe e prevaleceu. Nenhum homem é perfeito na sua fé diante do Senhor. E é por isso que ele precisa passar de vez em quando por vales sombrios, muito próximos ao espírito da morte, a fim de aprender que a fé não é uma elaboração humana, a fé é uma dádiva divina, e que você não pode perder. Eu estou muito preocupado, porque algumas pessoas vão a muitas igrejas, onde parece que ter fé é como se fosse uma máquina de café. Põe uma moeda lá e você tem fé. Dá um dinheiro aqui e agora você tem fé. Compre esse amuleto e você tem fé. Algumas pessoas me criticam, porque eu falo de outras igrejas. Eu não estou falando de outras igrejas. Eu estou falando de doutrinas erradas. Mas sabe por que você me critica? Porque você não lê Bíblia. Se eu começar a ler para você aqui os evangelhos, você vai ver Jesus chamando os falsos mestres de seu tempo de sepulcros caiados, de mentirosos, de hipócritas. Você vai entender por que Paulo escreveu o livro de Romanos, justamente para combater pessoas falsas que entraram na igreja com ensinos errados. A mesma coisa o livro de Gálatas. O livro de Éfeso foi escrito para ensinar o povo o que é ser igreja, e até agora não aprenderam. E assim por diante. Você vai aprendendo, você vai lendo Filipenses, como você pode ter alegria no Senhor. Você vai lendo Colossenses, de novo Paulo fala sobre a sua comunhão com Deus e a comunhão entre os irmãos, como você pode ter a bênção de Deus na sua família. Paulo ensina sobre a volta de Cristo quando escreve 1 e 2 Tessalonicenses, quando as pessoas diziam que isso tudo era uma mentira, e Paulo critica duramente. O livro de Judas, então, é uma crítica severa contra as falsas filosofias que entraram na igreja. E por que não chegar no livro de 1º, 2º, 3º João, quando ele critica severamente os falsos líderes, gnósticos, que diziam que o amor tinha que ser amor livre, não importa o que você faça com o seu corpo, porque o seu espírito é que será salvo. Não é o seu espírito que será salvo, a tua alma é que precisa ser salva. E por que não chegar no livro de Apocalipse, que nós estamos estudando de terça-feira, quando João escreve e mostra os erros doutrinários que estão dentro das igrejas? Então, por que você me censura quando eu falo sobre erros doutrinários? Você não deveria falar assim. Você deveria orar por mim e agradecer, porque Deus está abrindo os seus olhos. Entendam, meus irmãos, vocês que defendem um cristianismo aveludado, um cristianismo cheio de shows, porque eles se cansaram da moda antiga de ganhar um por um, porque eles chegaram à conclusão que se nós enchermos com métodos mundanos nossas igrejas, as pessoas se converterão com o tempo. Eles se esquecem que enquanto essas pessoas não se convertem, eles influenciam os que se converteram com o mundo que habita nos seus corações. Nós somos chamados para sermos diferentes, irmãos. Nós somos chamados para amar a Deus, para vivermos diante dEle, para vivermos para a sua glória, em nome de Jesus. Nós somos chamados para vivermos uma vida de comunhão com Deus. Por isso, entenda que não há outra maneira de lutar contra as dúvidas sem um envolvimento pessoal com
com Deus. Assim como Jacó, assim como Josué e tantos outros, superaram seus medos, superaram seus temores, buscando uma comunhão pessoal com Deus. Você não superará seus medos, você não superará seus temores, se você não buscar uma vida de comunhão com Deus. A terceira verdade, dizia Charles Grandson Spurgeon, o coração que nunca duvidou é porque ainda não aprendeu a acreditar. O coração, digam em voz alta todos vocês, por favor. 1, 2, 3, já. Como é que Deus faz com que você cresça de glória em glória, de fé em fé? Fazendo você duvidar. Em alguns momentos, Jesus repreende a dúvida, porque é tão clara a situação. Mas há outras situações em que Deus permite que você passe por dúvidas, a fim de que você a combata, ou as combata. Que você lute contra elas. A mesma terra que produz ervas daninhas, quando cultivada e trabalhada, produz flores. Se no seu coração existem dúvidas, insegurança e medo, se você trabalhar com Ele, uma nova vida vai brotar. Vocês estão estranhando eu ficar sentado aqui, gente? Uma nova vida vai brotar. A vida de Jesus vai crescer em você. É impossível que não cresça, em nome do Senhor. Infelizmente, há pessoas, e até em nosso meio, que nunca avaliaram a sua condição espiritual diante de Deus, ou estão deixando de avaliar. E sinceramente, eu espero que esse seu desdém para com esta prática não lhe custe caro, porque pode acontecer de um momento para o outro, você não ter mais tempo para avaliar sua condição. Pedro era um homem de fé, vocês acreditam nisso, ou não é? Amém? Ele era um homem de fé. Se você der uma olhada em Mateus capítulo 14, no 29, no versículo 29, o que está escrito lá? Jesus disse, venha, mas e sobre Pedro? Vamos lá, o que diz sobre Pedro? Pedro... Veja, Pedro saiu de um ambiente, entrou num ambiente hostil e foi na direção de Cristo. Eu não vou entrar nas questões espirituais hoje, mas vou ficar dentro das questões materiais. O importante é que Pedro respondeu imediatamente à palavra de Jesus quando ele disse, venha. Ele saiu do barco e andou sobre as águas. No entanto, há um outro episódio sobre Pedro, sobre a sua fé, porque Pedro não era um homem de pequena fé, ele era um homem de grande fé. Em Mateus capítulo 16, só viram umas páginas para frente. Mateus capítulo 16, versículos 16 e 17. Jesus estava perguntando às pessoas sobre quem ele era. O que as pessoas diziam acerca dele? Então ele se voltou aos discípulos e disse, e vocês, o que dizem acerca de mim?
Simão Pedro, versículo 16, acharam? Simão Pedro respondeu: o Senhor é o Messias. Ele faz uma afirmação. Quando ele diz o Senhor é o Messias, esta é uma verdade que nós temos que crer. Eu devo dizer para mim mesmo que eu creia que Jesus é o Messias. A palavra Messias é uma palavra hebraica. E a sua correspondente no grego é Christos. Por isso que é Jesus Cristo. Alguém diz assim: o sobrenome de Jesus é Cristo. Não é, José não chamava José Cristo, nem Maria, Maria Cristo, nem Tiago, Tiago Cristo. Cristo era a missão dele. Ele veio para ser o Messias, ele veio para ser o Cristo, o ungido, o poderoso de Deus. Mas ele diz ainda: o filho de quem? Do Deus vivo. Nós temos outra verdade. Deus é vivo. E ele tem quantos anos? Que eu não quero lá saber de anos, de Deus. Ele tem o quê? Ele tem um filho. E esse filho quem é? Jesus, o Messias. Mas como Deus pode ter um filho? Se Jesus é Deus, acontece que a Trindade funciona assim. Você mesmo, em casa você é pai. Você sai, vira patrão, ou você presta serviço? Mas você também é um conselheiro. Assim espero. Você chega em casa e aconselha a sua família. Você tem uma palavra de Deus para eles. Você também é 3 em 1. Acontece que Jesus teve que vir à terra de forma encarnada. Deus se encarnou para ensinar as pessoas a maneira certa de cultuá-lo. Porque as pessoas distorceram a verdade. Mudaram a verdade em mentira. Então Jesus veio para mostrar a verdade. Por isso nós existimos, para mostrarmos a verdade. Então, diante dessa declaração, o que é que está lá no verso 17? Jesus afirmou, olha agora, Simão, filho de João, o que ele diz? Você é feliz. Então Jesus agora fala uma verdade sobre Pedro, sobre a experiência dele. A palavra feliz é a mesma palavra que é usada nas bem-aventuranças, que significa uma pessoa abençoada. Pedro, você é uma pessoa muito abençoada. E sabe por quê? Quando nós pensamos assim, eu sou abençoado, e eu pergunto para você, qual é a base que você tem para dizer que é uma pessoa abençoada? Porque eu creio em Deus. Isso é muito vago. Todo mundo crê, acredita em Deus. Todo mundo diz que acredita nele. Vocês estão comigo ainda, gente? É que vocês estão num silêncio danado, hein? Ou eu é que estou doente aqui, hein? Então veja só. Ele diz, você é uma pessoa abençoada. E Jesus explica. Porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai, que está no céu. Em nossas vidas, quando nós reconhecemos quem realmente é Jesus, quando o nosso foco está nele, com toda certeza, nós receberemos toda a orientação necessária da parte de Deus. Eu tenho um receio dessas pessoas que pegam o telefone
e ficam buscando respostas em pessoas, porque eles passaram a acreditar que Deus fala desse modo. Eu não duvido. Mas eles estão brincando. Deus jamais irá alimentar um povo com uma falsa expectativa. Quando você passa a depender de uma pessoa que lhe mostre o futuro, você está errando. Porque o que Deus espera é que você dependa dele. Porque quando você depende de outro, você está praticando idolatria. Você está substituindo Deus por outra pessoa. Reflita. Eu não estou aqui para discutir com vocês. Acontece que na minha pregação, eu não gosto simplesmente de falar do texto. Olha o que Jesus fez. Pedro andou nas águas, vocês também vão andar. Vão, é? Possivelmente vão. Existem muitas águas sobre as quais vocês vão andar. Mas eu estou tentando dar a vocês pontos doutrinários do Evangelho. É por isso que alguns não gostam. Porque eles gostam de chegar numa igreja, uma reunião de 15 minutos, vai embora, Deus abençoa todo mundo, o pastor sai pela porta do fundo, ninguém vê mais, você fica lá tomando sorvete, batendo papo, ou então as luzes estroboscópicas ficam piscando, e tudo maravilha, terminou, está tudo bom. Aí quando Satanás vem e ataca você, você não sabe como reagir. Você precisa aprender a reconhecer quem Jesus Cristo é. Para que Deus possa revelar você e tornar você uma pessoa abençoada. Uma pessoa abençoada não é aquela que você estende a mão e diz assim, eu te abençoo. Abençoado é aquele que recebe a visitação de Deus, direta de Deus. Você é uma mãe abençoada, porque Deus está agindo na sua vida diretamente para educar seus filhos. Você é um pai abençoado pelas mesmas razões. Você é um prestador de serviço abençoado, porque você respeita o seu patrão, e você crê nesta verdade, e ela enche o teu coração. Você é um bom gerente, um bom patrão, porque você trata bem seus funcionários. Você não é um louco. Você sabe conversar com eles e conduzi-los. Você usa o seu trabalho para aproximá-los da graça de Deus. Enfim, Pedro foi uma pessoa abençoada. Então ele não era uma pessoa de fé pequena. No entanto, basta descer alguns versículos e você vai ver esse homem duvidar. Duvidar do que Jesus começou a dizer. E ele disse, é necessário que eu vá a Jerusalém. Os líderes religiosos vão me pegar, me torturar, fazer-me sofrer. Eu vou morrer, mas vou ressuscitar no terceiro dia. Então, no versículo 22 e 23, do próprio capítulo 16, olha o Pedrão aí de novo. Olha o homem cheio de fé, corajoso. O homem abençoado por Deus há alguns segundos. Simão Pedro respondeu. 2 pontos. Desculpe. Então, reparei. Então, Pedro levou para um lado e começou a fazer o quê? A repreendê-lo, dizendo o quê? Que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Quantas pessoas já chegaram na sua frente
Quando você estava passando por algum problema, fosse de saúde, ou financeiro, ou relacionamento, seja lá o que fosse. Deus não quer isso na sua vida. Já ouviram falar isso? Essas pessoas não sabem nem o que estão falando. Essas pessoas estão imitando Pedro. E se você não abrir os olhos, essas pessoas são como armadilhas no seu caminho, para desviar você, desviar a sua atenção dos planos de Deus para a sua vida. Eu recebi alguns telefonemas. Como é que você está aceitando isso? Deus não quer isso na vida de um servo de Deus. Eu nunca pedi a Deus cura nenhuma. Eu disse, Deus, eu quero continuar fazendo a tua obra. Me deixe pregar até o último fôlego. É tudo que eu te peço. E estou aqui. Com um pouco de dor, sem dor, e vai e vem. Mas estou feliz na presença de Deus. Não se deixe enganar por esses tipos de conversa. Muitas pessoas foram abençoadas por Deus, mas elas perdem a capacidade da reflexão pessoal, a capacidade da avaliação de sua conduta diante de Deus. Porque um dia alguém foi usado em profecia e ele acha que agora vai profetizar para todo mundo. Porque um dia ele teve uma visão, agora ele vê visão em tudo quanto é lugar. É diabo dentro da geladeira, é o diabo da neve, é o diabo do frio, é o diabo dos diabos. Você já imaginou você com o seu celular caçando Pokémon dentro da igreja? E de repente o diabo sai do seu smartphone e morde o seu nariz. Veja só. Vamos lá. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente o quê? Satanás. Se por um instante atrás, Pedro havia sido abençoado por ter tido uma revelação e a presença de Deus, agora Pedro está se colocando numa situação de desgraçado, porque ele está ouvindo não mais a Deus, ele está ouvindo Satanás. E Jesus diz assim: você é como uma pedra. A palavra pedra aqui significa, no grego, escandalon, que é uma armadilha, um escândalo. Você é um escândalo na minha frente. Acabou com ele, não é? Aí você diz assim, mas Jesus é sempre bonzinho. E ele é. A bondade de Cristo é tão maravilhosa que ele é capaz de falar a verdade para qualquer um. Se ele não tivesse feito isso e deixado as coisas continuarem, Pedro continuaria enganado. Mas Jesus não permitiu que este fato ocorresse. Você é uma armadilha, você é uma pedra de tropeço no meu caminho. Você quer me desviar dos planos de Deus, para fazer com que eu tropece. Pois está pensando como um ser humano pensa e não como Deus pensa. Como que um ser humano pensa? Se não nos seus próprios interesses. Quantas pessoas estão aqui realmente por causa de Deus? Eu sei que vocês estão enfrentando um problema em sua vida, muitos aqui. Porque nós temos várias pessoas aqui que são
tímidas. Tímidas por quê? Por causa da pequena fé. Mas nós temos aqui também pessoas valorosas com relação à verdade divina. Mas, por alguma razão, estão passando por um momento de desânimo e escuridão interna. E vocês precisam ouvir isso. Vocês precisam mudar. O que é que vocês estão buscando? Se vocês estão buscando soluções para os seus problemas, Deus vocês não encontrarão. Mas se vocês buscarem a Deus, vocês encontrarão as soluções dos seus problemas. Por que você reclama tanto da sua situação? O coração que nunca duvidou é porque ainda não aprendeu a acreditar. Então, não descuide do seu coração por um só segundo, pois ele pode mudar o rumo da sua vida para longe das bênçãos de Deus. Pedro descuidou um segundo e já não era mais Deus quem falava com ele, era o próprio Satanás. Imagine Pedro pensando, perder meu mestre, perder meu amigo. E ele não apenas mudou o seu coração, como tentou mudar o coração do próprio mestre. Há pessoas que estão no seu encalço, dizendo, estou trazendo uma palavra de Deus, mas a única coisa que elas estão trazendo para você é a própria destruição. E vocês têm que tomar muito cuidado. A obra de Deus não é brincadeira, como nós pentecostais achamos. Vocês têm que parar de brincar, parar de seguir essas fantasias, esses pensamentos fantasiosos, e honrar o santo livro do Deus Altíssimo. Por isso, vem a pergunta: que tipo de pessoas nós temos sido ou nos tornado? Que tipo de pessoas? Na ausência de fé, Pedro olhou para onde? Para a força do vento. E o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Por que ele começou a afundar? Porque ele passou a duvidar, se encheu de insegurança e medo. Eu faço algumas perguntas a vocês. Você crê em algo? Sim ou não? Por que você crê? Você crê em Deus? Por que você crê? Por que você crê? Que prova você pode me dar de que aquilo que você crê é correto? Como você pode garantir que aquilo que nós estamos fazendo aqui é a mais pura verdade? Que prova você me dá? Você que entrou nesse lugar nesta noite, você que diz que é cristão e tem uma Bíblia, e que já orou muitas vezes, participou de Santa Ceia, foi batizado, que prova você me dá de que aquilo que você crê é correto?
No entanto, eu pergunto, você tem dúvidas? Sim ou não? Eu posso crer em Deus e ainda ter dúvidas. Eu não tenho a mente dele. O apóstolo Pedro diz que eu tenho que crescer na graça e no conhecimento. Por que eu tenho que crescer? Porque existem dúvidas. Eu tenho que aprender. Mas as pessoas acham que para ter fé não precisa aprender. Pelo contrário, é ensinado que quando você aprende, você perde a fé. Já ouviram isso? Quem já ouviu? Pedro andou sobre as águas cheio de fé. Corajosamente ele atendeu o comando de Jesus, venha! E ele foi. Todos podiam ver Pedro andando nas águas, imagine que cena. Não muito bem, porque aquele temporal, imagine uma tempestade de vento, e levanta onda daqui, onda, ele sumia por trás da onda e aparecia depois da onda, sumia, aparecia, era uma coisa fantástica. Todo mundo dizendo, olha o Pedro, olha o Pedro, olha o Pedro. E Pedro andando sobre as águas. O que significa isso? Que a fé de Pedro estava produzindo provas. Ele estava dando provas de que a fé dele era correta. Mas, de repente, ele começa a afundar. Ele começa a vacilar. Sentir-se inseguro, medroso. E em vez de continuar na sua resposta corajosa a Jesus, que lhe disse, venha, ele não consegue ir mais na direção de Jesus, mas ele vai para baixo. Essa é a vida de muitos. Você se entregou a Cristo e começou a andar na direção dele. Mas hoje a sua vida está indo para baixo. Você pode estar dizendo assim, não, mas eu estou na igreja. Não importa. Estar aqui não significa nada. Andar junto com aqueles que andavam com Jesus também não significa nada. Você pode estar indo para baixo. Muitos aqui têm ouvido a palavra de Deus por anos. E responderam a ela com coragem, como Pedro. Talvez você agora está ouvindo alguma coisa dizendo assim, puxa, isso daqui é para mim. Eu ando com os problemas na vida, então eu preciso ter uma fé mais firme, mais forte. E você se sente agora seguro. Parece que alguma coisa está crescendo dentro de você, e é verdade. Mas quando você põe o pé para fora, você não consegue mais conservar aquilo que entrou. Você perde a bênção, num instante. Porque você passa a ouvir as vozes que não deveria ouvir. E você passa a viver pelos seus impulsos. Por isso, tome cuidado com os seus impulsos, pois eles podem conduzi-lo a uma vida sem reflexão na graça de Deus. Há pessoas que pensam que não precisamos pensar em Deus, que basta ir na igreja, receber umas orações lá e está tudo feito. Não é verdade. Vamos para mais um ponto. Pode ir? Não? Eita. Vocês estão morrendo aí na frente? As velhas precisam trocar o óculos. Então vamos lá. Pode ir? Depois se esculpiam de alguém aí. Deixa um espacinho aí. Dá para ir ou não? Já deu? Sim ou não? Então tá bom.
Tanto a fé como a dúvida estão baseados numa fé, numa base firme ou sólida. Vamos reparar que quando Jesus pergunta a Pedro sobre a sua fé, ele dá a resposta ao mesmo tempo no versículo 31 de Mateus 14. Volte lá para o texto. Volta lá. Veja só. Você sente que Deus está falando com você, irmão? Sim ou não? Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé. O que é isso? Esta é a base que Pedro precisava aprender para a pergunta que viria a seguir. Por que você duvidou? Na verdade, Jesus estava dizendo assim: sabe, Pedro, por que você duvidou? Porque a sua fé é pequena. Jesus não está aqui censurando Pedro, apenas está mostrando para ele o porquê ele duvida. E Jesus está mostrando para nós por que nós duvidamos de muitas coisas que Ele quer fazer em nossas vidas. Deus poderia estar fazendo muito mais na sua vida, irmão. Ou você não crê nisso? Mas por que não faz? Você sabe a resposta? Hã? Sabe a resposta ou não sabe? Qual é a resposta? Porque a fé é pequena. Mas você diz: não, mas a minha fé não é pequena, eu faço obras para o Senhor. Meu amigo, os filântropos também fazem muita coisa em nome de Deus. E o nosso trabalho deve ser em resposta à fé, e não aos nossos desejos de ajudar o próximo. Porque senão nós entramos numa religião e não estamos seguindo mais a Cristo. A igreja não foi chamada para ser uma assistente social neste mundo. Ela cumpre o seu papel em resposta à bondade de Deus. Quando Deus diz: ajude esta população, ajude essas pessoas, Deus diz: você vai e faz. Mas Deus também pode dizer: não faça nada, porque eu estou trabalhando nessa vida. E você quer ajudar todo mundo, achando que pode alcançar pontos com Deus. E você então entra numa vida frenética, fazendo coisas pelos outros e não ora mais. Você deixa de crescer e a sua fé vai afundando. Você passa apenas a ter fé naquilo que você faz. Você já não se importa mais com o que você ouve, porque você não consegue analisar que aquilo que você ouve é verdade ou mentira, porque lhe falta o conhecimento. Por isso eu disse a vocês no início, Pedro duvidou, e nós também duvidamos, porque a nossa fé é pequena, e a nossa fé é tão pequena para lidar com questões temporais e espirituais. Mas a grande bênção, a grande revelação de Deus é que nós podemos crescer na fé. Vocês querem que eu pare? Então, deixe-me só dar umas pinceladas finais sobre a questão temporal. O caminho para Jesus e para a eternidade não é fácil. Alguns dizem assim: não, o caminho para Jesus é fácil, é uma maravilha, é uma porta aberta. Quem disse isso para você? Se o próprio Jesus ensina que não é.
Se você quer andar com ele, ele mesmo vai dizer, olha, amigo, você tem que morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo é fácil? Negar a si próprio é fácil? Não é. Antes de vencermos qualquer combate, o que nós temos que fazer? Lutar, meu amigo. Se você tem barreiras na sua frente, o que você tem que fazer? Ultrapassar. Tem gente que não conhece a palavra de Deus, que quando surge qualquer barreira, o seu psicológico afunda. É o Pedrão. Ele vem andando nas águas, mas quando ele olha ao redor, tudo não está do jeito que ele gostaria. Então ele começa a reclamar, e dentro de si vira um turbilhão, um tormento, e ele começa a afundar. No entanto, se nós queremos ir a Cristo, e ir ao céu, à eternidade, nós temos que ter um espírito de peregrino com muita exaustão e perseverança. Veja o que diz o apóstolo, ou melhor, veja o que eu digo ali. Eu quero que vocês vejam primeiro o que o apóstolo diga, e depois vocês vão ver o que eu digo. Eu inverti o slide, desculpe, mas... Queridos amigos, lembrem que vocês são o quê? Estrangeiros, de passagem por este mundo. Então, a primeira coisa que o apóstolo Pedro diz, que nós devemos lembrar, o que é? Que nós somos estrangeiros, e que estamos nesse mundo de passagem. Então, por causa disso, ele faz um pedido, peço, e ele usa essa conjunção, portanto, porque ele vai dar uma explicação para o seu pedido, que evitem o quê? As paixões carnais, que estão sempre em guerra contra a alma. Você tem um espírito, tem uma alma e um corpo. O espírito não tem consciência de quem ele é, mas ele serve para dar consciência à alma de que existe um Deus. O corpo não tem consciência de quem ele é, mas ele existe para dar à alma a consciência de que o ser pode se relacionar com outros seres por meio das emoções, dos sentidos, da palavra, correto? Nós não nos abraçamos? Algumas pessoas dizem assim, irmão, a paz do Senhor. E o cara está mentindo. Porque ele não tem paz para dar a ninguém. Nem para ele, nem para a família dele. Ele vive uma vida desgramada. Ele vive se arrastando. Mas quando ele entra na igreja, ele assume o ar da espiritualidade. É o Espírito que mostra para ele que existe uma espiritualidade? Não. O Espírito Santo que habita no nosso espírito deve dizer à alma que ela deve ser humilde e se render a Deus. Mas ele não se rende, ele cria uma capa de espiritualidade, e vem trazendo palavras e mais palavras. Afinal, palavras são palavras. Então você vê como é que a coisa funciona. Um pastor chega lá, ele não lê Bíblia, ele pega um texto em cima da hora, aqui irmão, eu prego por revelação.
e ele prega sempre a mesma coisa. A quem ele pensa que ele está enganando? Enfim. Que evitem as paixões carnais. Em Gálatas capítulo 5, vocês têm uma ideia do que elas são. As paixões carnais estão aonde? No espírito ou no corpo? Não, na alma. No corpo não existe pecado. No espírito não existe pecado. O pecado que desagrada a Deus está na alma. Porque ela sempre tem a tendência de tentar resistir ao Altíssimo. Irmãos, por que nós somos peregrinos? Porque nada trouxemos a este mundo e nada levaremos dele. Sequer a sua beleza sairá daqui. Você é um jovem lindo e sofre um acidente, é deformado. Outro dia eu estava com uma saúde tranquilo e de repente estou em 4 meses, 3 meses e meio por aí, perdi 13 quilos. Eu não vim de preto porque eu estou fúnebre, mas eu olho meu braço, minha perna, eu estou me sentindo igual a minha mãe. Fininha. Eu falo para Denise, Denise, essa é a minha perna, dá uma olhada aí. Cadê o músculo? De uma hora para outra, a doença te abate. De uma hora para outra, alguém te passa a perna. De uma hora para outra, alguém lhe dá um tiro. Nós vivemos num mundo maldoso, criminoso. Você tem que estar preparado para se encontrar com o Senhor teu Deus. Por isso, lembre que você está neste mundo a fim de viver para a glória de Deus, pois o seu destino é a eternidade. Você está neste mundo a fim de viver para a glória de Deus, pois o seu destino é a eternidade. Se você não tiver um foco em Cristo, você vai afundar no meio do caminho. E abre os teus olhos. Se você não tem mais o desejo de se apegar com Deus, alguma coisa está errada. Vamos em frente. A fé nos ajuda nas adversidades, mas não nos dá um salvo-conduto contra elas. Há pessoas que pensam que pelo fato de dizerem, eu tenho fé, Deus não irá permitir que eu passe por lutas. Isso é uma grande mentira que entrou na igreja, que não está na Bíblia. Vocês já ouviram falar da história de Ananias, Misael e Azarias? Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abdinego. O rei da Babilônia, na história geral, Nabucodonosor, fez uma grande estátua e disse, quem não adorar esta estátua, ao som das trombetas, será lançado na fornalha. Então levantou-se a estátua e tocaram as trombetas e todos se curvaram. No entanto, alguns líderes babilônios perceberam que 3 jovens hebreus não se dobraram e foram falar com o rei. O senhor não mandou? Mandei. Olha aqueles 3 lá. Eles não se dobraram diante da sua estátua. Quem são eles? Sadraque, Mesaque e Abdinego. Traga-os aqui. Pegaram Sadraque, Mesaque e Abdinego, trouxeram perante Nabucodonosor e ele disse, aqueça a fornalha 7 vezes mais que o normal.
Estava tão quente que a pessoa que jogou aqueles homens morreu só com o bafo. E os 3 caíram lá dentro. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. A fé não serve para livrar você de problemas. Porque é em meio a eles, em meio às lutas, em meio às tribulações, é que você conhece, aprende e experimenta o poder do reino de Deus. É em meio às lutas que você aprende a ser transformado. É em meio às lutas que Deus não apenas trabalha no teu coração, mas Ele te treina a ser um homem, uma mulher valente. Quando o rei olha pelos respiros, ele não vê 3 homens, ele vê 4. E ele, doido da vida, pergunta, mas nós não jogamos 3 aí dentro? Jogamos sim, mas eu estou vendo 4. E um deles é semelhante a um Deus. Quem estava lá? Jesus, o mesmo que está aqui. Você se lembra de Jonas? Ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe enorme, que Deus escolheu para engoli-lo. E o peixe não apenas engoliu, mas levou Jonas no mais profundo abismo do mar. E lá Jonas começou a orar. Deus, me socorre. Porque Deus havia pedido para que Jonas pregasse o evangelho em um lugar, e ele não foi. Deus diz, vai para Tarsis, que é para o Oriente, e ele resolveu ir para a Espanha, Europa. Deus diz, é? Tá bom. Veio tempestade, o navio daqui, e os marinheiros tiveram que jogar Jonas no mar. E Deus então mandou um peixe, foi lá e o peixe desceu. E lá dentro do ventre ele orou. E o peixe, amando do Senhor, foi até a praia de onde Jonas saiu e fez. Regurgitou Jonas na praia. Imagine como ele saiu de lá. Lindo. Já saiu com creme. Creme gástrico. Cheiroso. Você já imaginou o que é ficar dentro do ventre de um grande peixe que só come peixes pequenos? Que fedor. Ele teve que tomar um banho e obedeceu a Deus e foi lá pregar. Você não vai escapar de problemas. Não venha para a igreja só porque você acha que vai escapar de problemas. Isso é uma mentira. Você tem que estar aqui para aprender sobre Cristo e crescer na fé. Então, cuidado com a ideia de que a fé o livra de todos os problemas. Mas ela o ensina a ser fiel a Deus em qualquer situação. É isso que você precisa aprender. Você talvez agora está dizendo assim, eu não aguento mais meu marido, Deus não quer isso na minha vida. Como é que você sabe? Meu marido parece um monstro, ele entra em casa, blá, 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 blá. Eu tenho direito. Novela mexicana agora. Eu tenho o direito. Eu vou agora acabar com a vida desse homem, vou embora para a casa da mamãe. Mas a mamãe não quer, porque a mamãe não tem mais dinheiro para sustentar uma barrigona que cresceu ao longo do tempo. E que vai levar mais uns 2, 3 netos para a casa da mamãe.
E Deus está dizendo, você vai suportar. Em outros momentos, Deus livra. O modo de Deus agir é estranho. Mas você não pode agir como você quer. Você tem que agir como Deus quer. Fiel a Ele. Terceiro, penúltimo. Já estamos terminando. Digam graças a Deus. Obrigado. O que pode ser visto é passageiro. Mas o que não pode ser visto é eterno. Se você examinar o livro de 2 Coríntios, o apóstolo Paulo, no capítulo 4, versículo 18, diz: porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois eu gosto muito de grifar as preposições, as conjunções, porque sempre traz alguma coisa. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Algumas pessoas dizem assim, eu queria ver Jesus aqui, cadê Ele? Eu não estou vendo, mas eu sei que Ele está aqui. Porque Ele é eterno. E se Ele é eterno, aqueles que creem nele também são eternos. O que eu quero dizer para vocês é que as razões que levaram Pedro a duvidar são as mesmas que as nossas. Ele deu atenção demais às coisas secundárias, deixando de lado a primária. Você está louco para resolver o seu problema de casamento? Então você quer um conselheiro. Você está louco para resolver o seu problema com as drogas? Você está louco para resolver o seu problema sentimental? Sentimental. Sentimental eu sou. Oh. Então, isso é do tempo do Celino, isso aí. Ele cantava na Brasilândia, descendo na Brasilândia a pé, o coitado andava com uma chinelaça havaiana antiga, sempre ligado embaixo com grampo de cabelo. Sentimental eu sou. Até que a Paula deu jeito nele. Então, veja só. Esse ele nem, que vida dura aquela de vender gordinho e decaver, velho. Então, veja só. Você tem passado por poucas e boas. Ou não é? E você está querendo resolver o problema. Para onde você está olhando? Para as coisas secundárias ou para a primária? Todo curso dentro de igreja que não leva a pessoa, antes de tudo, à conversão, não dá certo. Qualquer tipo de pregação que não levar a pessoa a sentir desejo por Cristo, é uma falácia, é uma mentira. Se você não se pegar com Cristo, nada vai dar certo na sua vida. Você pode decorar textos da Bíblia, você pode assistir DVDs, você pode assistir CD, você pode memorizar versículos, não vai dar certo. Porque é a partir de Cristo que as coisas começam a funcionar. Quando você olha para si mesmo, você abre campo para a sua imaginação. E o que é imaginação senão a especulação? Imagine Pedro, olha, eu estou andando sobre as águas, incrível, nunca isso aconteceu comigo. Olha que eu sou pescador há quanto tempo?
Para chegar no meu barco, eu tenho que ir nadando. Agora não, agora eu já sei como andar na água. Rapidinho. Parece aqueles filmes de chinês, né? De Kung Fu, eles andam na água. Aí, agora sim, agora olha só que coisa. Isso, ele estava olhando para o que não conhecia. Era uma experiência nova na vida dele. Mas de repente alguma coisa o fez olhar para o que ele já conhecia. O que era? A força do vento. Como pescador no mar, principalmente da Galileia, ele conhecia muito bem a força do vento. Você diz assim, meu marido, agora Deus pôs a mão na vida dele. Mas basta uma palavra que se pareça com as atitudes anteriores, você olha para o que é conhecido. Você está assombrada com o desconhecido, ele mudou. Mas basta uma atitude, pronto, você vai lá para baixo. Deus começa a trabalhar na sua vida e mostrar coisas novas para você. Mas de repente vem uma situação que se parece com aquela lá atrás, que você já conheceu. Aquela dor, aquele momento, aquelas, como poderia dizer, não as mesmas pessoas, mas pessoas com semelhança às anteriores. Então você diz, meu Deus, tudo de novo? Não. Que isso? Justo agora que eu estou desfrutando. Me diga se eu não estou falando a verdade. E Deus deixa. Deus não vai intervir, não. Deixe-me dar um exemplo. Deve estar vazando. Mas eu sou que nem pneu. Agora, quanto mais vazia, melhor eu fico. Então... Minha mulher falou que eu vou ficar igual o Michael Douglas. Só se for Michael de fotografia, porque o cara tem dinheiro, é bonitão, não sei o que. Bom, então veja só. E agora que eu estava falando o quê também? Mas veja só. Me ajuda aí, ó. Exemplo do quê? Veja só. Bom, vamos em frente, vai. Rodoar? Ei, Wagner, não começa com propaganda aqui não, hein? Você está passando agora por um momento difícil na sua vida. E você pode estar afundando porque você pode estar associando isso a eventos passados. Deixe-me dar um exemplo. Quando o povo de Israel saiu do Egito, eles saíram para o deserto para fazer o que no deserto? Uma festa para o Senhor. Eles chegaram diante do mar vermelho, uma maravilha, e lá se acamparam. Mas quem vem atrás deles? O povo que eles venceram, agora está no encalço. E eles começam a pôr a mão na cabeça. Meu Deus, tudo vai se repetir. Vamos voltar para o Egito agora como escravo. Moisés, você errou o caminho. Mas não é Moisés, é a nuvem. É a nuvem do Senhor que estava no céu. Lembram da história? E o fogo da noite. Moisés, vocês estão culpando a mim? Sim, é a ti que nós estamos culpando, Moisés. Porque olha onde você nos levou. Antes nós estivéssemos no Egito, nós teríamos túmulos. Você sempre vai
ter que enfrentar coisas antigas. E Deus vai permitir. Essas assombrações do passado nunca vão sair da sua vida. Sempre vão te assombrar. Se um dia você superou um problema conjugal, você levanta a mão para o céu. Amém. Mas de repente você começa a ver sinais. Meu Deus, de novo? Você pensa que está com doença de Parkinson, mas você está afundando. Porque você está olhando para o secundário e não para o primário. Você está sendo incapaz de olhar para o Senhor Jesus e olhando só para o que você quer. Você nunca conseguirá manter as pessoas debaixo do seu cabresto. Nenhuma situação nessa vida ficará debaixo do seu cabresto. Cuidado com a sua imaginação, porque ela pode conduzir você para longe dos planos de Deus. Portanto, Jesus diz, ou melhor, acho que deixe-me voltar aqui. Deus, por último, Deus nunca coloca seus filhos. Eu nunca preguei assim, eu estou me sentindo tão estranho, irmãos. Sabe? Mas tudo bem. Deus nunca coloca seus filhos numa situação sem a sua permissão e supervisão. Deus não permite que você passe por situações difíceis sem a permissão dele. Você se lembra de Jó? Quando a mulher de Jó chegou para Jó e disse: amaldiçoe sua vida, negue a Deus e morra. O que ele disse para ela? Mulher, você está falando com uma doida, uma pessoa insana. Você não está refletindo nas suas palavras. Nós temos recebido de Deus tantas coisas boas, e por que não podemos receber coisas más? Eu já vi pastores dizendo que Deus não permite o mal na vida do seu filho. Vamos examinar? Vamos lá? Eu gostaria que vocês me dessem alguns exemplos. Será possível? De pessoas cristãs que passam. Eu já falei aqui Sadraque, Mesaque e Abednego, já falei de Jonas, já falei de Jacó. Me fala aí mais. Daniel aonde? Na cova dos leões. Pronto. Que mais? Quem? José no Egito. Imagine, vendido pelos próprios irmãos. De repente, vai para lá. Começa a crescer e vai para a cadeia. E lá na cadeia começa a sonhar. E então, só depois de muitos anos, é que ele se torna um homem poderoso no Egito. Me dá mais exemplo aí. Oi? Jeremias lá na cisterna, naquele esgoto. Imagine o homem de Deus que Deus chamou. Te colocarei sobre reis, pregará para reis e sacerdotes e profetas. Onde ele está? No esgoto. E vem uns camaradas na televisão e nos púlpitos, enchem de luzes piscantes. Deus quer só bênção na sua vida. Me mostre uma promessa de bênção material no Novo Testamento. Mostra para mim. Mostra para mim. O Novo Testamento apenas diz. O Novo Testamento apenas diz que Deus suprirá nossas necessidades. Para que nós continuemos na nossa peregrinação com perseverança. E aquele que vencer, e aquele que chegar até o fim,
este será salvo. Deus nunca coloca os seus filhos numa situação sem a sua permissão e supervisão. Veja os versículos 28 e 29 do texto para a gente terminar. Então Pedro disse, se é o Senhor mesmo, olha o que ele fala. Ele não diz, se é o Senhor, então eu vou. Não. Ele é submisso. Isso prova que ele é fiel, ele tem fé. Mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Se Jesus não dissesse nada, ele não iria. E Jesus disse, venha! Em resposta, Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Eu volto a falar sobre a importância de avaliar a nossa condição espiritual diante de Deus. Pedro não queria fazer nada por sua própria vontade, mas no meio do caminho ele distorceu as coisas. Você começou um dia a andar na presença de Deus, mas por alguma razão, no meio do caminho, você começou a distorcer as coisas. No meio do caminho, você começou a se apegar a ideias que não são verdadeiras. E trouxeram prejuízo à sua fé. E se você não parar agora, e se você não sair do meio em que você está, se você não cortar amizades, que são verdadeiros filhotes de Satanás na sua vida, armando trapaças, armadilhas, você vai afundar. E desculpem-me pela dureza do coração, ou das palavras, mas peço pelas misericórdias de Deus, que você reflita. Está na hora de você abraçar um evangelho sério. Mas eu vou ficar sem fazer nada? Que fique. Se disponha primeiro a aprender, antes de ensinar. Lembremos do nosso Senhor Jesus Cristo. Onde Deus o colocou? No caminho, na rota da cruz. Um lugar de sofrimento, de escárnio, ignomínia, injúria, pressão, sangue. Jesus foi como um cordeiro. Pense no seu sangue sendo derramado. O sangue de um inocente caindo numa terra de gente culpada. Pense quando aquele carniceiro veio quebrar-lhe as pernas e não pôde fazer isso porque ele já estava morto. Porque a própria Bíblia diz, nenhum dos seus ossos serão quebrados. Mas ele ainda teve que furar o seu coração. E quando ele olhou, saiu sangue e água. A água mais pura que você pode imaginar. Uma água que não havia impureza terrena naquela água. Do seu coração aberto, saiu o sangue da nova aliança.
e saiu a água regeneradora que nos aproxima dele em toda a verdade. Aquele coração rasgado pela maldade humana se abriu para cada um de nós. E se nós estamos aqui nesta noite, é por causa do seu coração aberto. Ele não estava no lugar errado. Ele estava no lugar certo, determinado por Deus. Jesus estava no lugar certo, porque eu e você estávamos no lugar errado. Nós temos a condição de escolhermos os lugares errados. Você pode estar se envolvendo com uma pessoa agora, de modo errado. Você se encontra com o seu namorado e diz, ele é um homem de Deus, mas ele é um canalha. Você não está sabendo analisá-lo. Porque você também só está procurando os seus interesses pessoais. A cada dia eu vejo o quanto a Denise é uma mulher de Deus. A cada dia eu vejo o quanto ela me faz crescer na graça e no conhecimento do Senhor, com a ajuda do Espírito Santo. Hoje, eu tenho mais profundidade com Deus do que antes. E muito eu devo a esta mulher, dedicada nas coisas de Deus, e dedicada em me ver em um homem de Deus. Quando eu disse a ela, Denise, eu estou pedindo a Deus para estar na igreja domingo, ela disse, o médico disse para não ir, mas eu aprovo. Pronto, é tudo o que eu queria ouvir. Vamos sim. E aqui estou eu, para dizer a vocês, que quando nós estamos no lugar errado, Jesus está no lugar certo para nos chamar. O mar não era o lugar errado para Pedro. O lugar errado para Pedro era o fundo do mar. Ele iria morrer lá, mas sobre as águas, na direção de Jesus, ele ia continuar andando. Irmãos, desculpem se eu falei muito, mas confortavelmente assim me dá desejo de falar mais e mais. Isso não é justo. Você sentado nessas cadeiras e eu nessa poltrona. Então, eu peço que vocês reflitam. Você que já andou com Cristo, mas você sabe que a sua fé hoje não passa de uma ninharia. E você precisa fortalecer. Eu peço que nesta noite, você não saia desse lugar sem pedir a Deus que te ajude nesse propósito. Que te ajude a andar com Ele. Que te dê força. Eu vejo pessoas, às vezes, que por causa de uma dor na orelha, porque foi fazer uma tatuagem atrás da orelha, ai, doeu. Não comparecem perante o Senhor. Enquanto outros, ainda que rastejando, buscam a face do Altíssimo. E ainda que por um momento envergonhados, serão exaltados. Porque a Bíblia diz, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, que no seu tempo certo, Ele os exaltará.
Mas não posso terminar sem dizer uma coisa a mais. Aquele Jesus que sofreu, foi espancado, injuriado, sofreu ignomínias, morreu, ele ressuscitou. É isso que acontece. No tempo certo, Deus vai honrar sua fé. Mas você precisa ter uma fé verdadeira. Você precisa parar de ter medo. Parar de ter medo de servir a Deus. Ensinar a seus filhos o quanto você o ama. Pois aquele mesmo Jesus que foi espancado, crucificado na cruz, era o que estava andando em cima da água com toda a glória. Vem, Pedro! E na cruz, ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas na sua ressurreição, ele apareceu a todos e desapareceu para ficar em todos que ele escolheu. Se naquele dia Pedro disse: se o Senhor manda que eu vá, andando sobre as águas, e ele disse: venha. Ele é o mesmo Jesus que está aqui nesta noite, dizendo a você, você que diz: eu não consigo, eu tenho medo, não vai dar certo, eu vou afundar, a minha vida vai acabar. Sabe o que ele diz para você? Não tenham medo, sou eu. Não tenham medo, sou eu. Aplaudam mesmo o Senhor e celebre o seu nome. Não temam, sou eu. Você se lembra quando ele disse: sou eu? Para aqueles guardas que foram prendê-lo, todos caíram. O que acontece quando ele diz: sou eu, para você? O que deve cair? Em muitas igrejas se atira um paletó, se assopra e as pessoas caem e levantam a mesma porcaria de antes. O que tem que cair na minha e na sua vida são as nossas dúvidas, a nossa indisposição em aprender. A nossa indisposição em aprender, isso tem que cair. Que eu diminua, mas que Cristo cresça. Que Deus nos abençoe. Amém. No céu, Senhor nosso tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer. Não há outro Deus semelhante a ti, Senhor. És a minha